Bom dia! Bom dia, mulheres! Nesse dia tão especial, temos mais uma live aqui, nosso almoço de negócios, com a nossa convidada especial aí, a Júlia Apê. E o nosso tema é Mulher é de Negócios, trazendo essa canção linda, maravilhosa aqui da Mariana Nolasco, dedicando aí para todas as mulheres nesse dia mais que especial. No peito, tu tem. Você tem um filtro aqui, né? Vamos, que eu gosto. Essa voz em algum momento tem que curar para o fim de uma era irracional patriarcal. Vamos, meus amores! Quem tá aí, chegando aí, dá oi pra prof. Esperar a nossa convidada. Abafaram nossa voz, mas esqueceram de que não estamos sós. Isso aí! Esse dia lindo, maravilhoso, especial para todas nós. Que possamos acreditar nos nossos sonhos. Então, a gente vem aqui falar um pouquinho sobre a nossa experiência, os nossos negócios, nesse mundo do poli maravilhoso. Tanto eu quanto a Júlia, a gente já tá há um tempinho aí. Eu vou fazer 11 anos que estou dentro do poli. Peguei essa modalidade bem no início e hoje aí a gente está construindo aí uma família linda, maravilhosa, que acredita dentro desse negócio, acredita em que o seu trabalho seja também o seu lazer, seja benéfico para você e para todas que você atende. Oi, Cris! Pra que todo canto em canto de ser livre de falar possa chegar numa escala. Então eu canto pra que em todo canto em canto de ser livre de falar possa chegar. Oi, Rodi! Oi, vó! Até a vó assistindo. Um beijo grande pra minha avó maravilhosa, que foi, né, o que iniciou aí tudo. Né, que vem desde a nossa linhagem aí, então mais do que especial, né, vozinha? Viu? Depois a avó pergunta com o que eu trabalho. Esse final de semana estava com a minha avó e ela me questionou se eu andava pendurada ainda no meu pau. Continua, vó, continua, estamos aqui. Vamos lá, nossa convidada chegou. Chegou aqui. A Júlia. Aí foi. Oi! Bom dia, meu amor. Feliz dia! Feliz dia pra gente! Muito feliz, eu acordei com um outro ar. Dizer que eu também. Isso aí. E ainda mais, né, eu que venho aí por um processo que esse mês aí, março agora, início aí de abril, eu completo um ano de uma empresa que eu criei, somente eu, né? Antes, né, sempre tinha um sócio, sempre tinha trabalhando com alguém, então eu dei esse pontapé, assim, de acreditar, então é muito especial mesmo, depois de um ano, eu saber que deu certo, está dando certo e que eu sou, sim, uma mulher de negócios, então viemos confirmar isso aqui. Muito bom. Estamos de vermelho, é isso mesmo? Nem combinamos. Eu tô com esse top, né? Maravilhoso. Uhum. Ai, lindo! Só pra trazer mais, trazer mais força aí. Gente, Muito especial estar aqui nesse Dia Internacional da Mulher para falar de negócios, mas num ambiente controlado para mulheres que a gente tá aí todo dia, sobre o nosso mundo do poli.
né? Acho que dá pra gente falar bastante sobre isso hoje. Isso aí. Só dando uma introdução aqui. Então, as nossas lives aqui, o nosso almoço de negócios acontecem a cada 15 dias. Eu e a Júlia, a gente vem aqui falar um pouquinho sobre o nosso nicho de mercado, sobre esse, né, esse negócio que surgiu aí como... eu acredito muito, né? Desde que começaram a colocar as aulas, começaram a disponibilizar, surgiu muito para uma qualidade de vida das mulheres. Veio muito ligada a isso. E disso, né, nasceu, né, um nicho de mercado imenso que só cresce a cada dia. Então, a cada 15 dias a gente vem aqui trazer um pouquinho aqui para vocês sobre a nossa experiência e também, né, levar esse conhecimento para as outras pessoas que não têm nem acreditam que exista esse nicho de mercado, né? Pois é. É legal, assim, já entrando no nosso assunto, né? Uma vez eu estava conversando com a. Na verdade, assim, uma vez não, eu fui mentorada pela Anne Marie, que era dona na época da United Pole Artists, né? Que é a Up Artists, que é um Instagram bem grande. Naquela época que a gente estava junto, hoje ela já saiu da UPA, hoje a UPA está com outras meninas que estão tomando conta, mas na época ela. Ela tomava conta sozinha, tinha um blog, tinha produtos que ela fazia. Então, assim, muito do digital foi ela que me ensinou naquela época, né? E foi muito legal porque quando eu entrei em contato com ela, eu entrei em contato para fazer uma parte de divulgação do poli aqui no Brasil, né? E entender um pouco o mercado lá nos Estados Unidos, como que as coisas funcionavam. E uma das primeiras coisas que eu aprendi com ela, assim, Tati, foi a entender que o poli é uma indústria, né? Eu não tinha essa visão. E ela fala isso o tempo inteiro, a nossa indústria, a nossa indústria, a nossa indústria. E isso depois, quando eu fui para fora também, quando eu fui dar aula no Egito, era uma coisa que eu ouvia há muito tempo, e eu não vejo as pessoas falando sobre isso tanto aqui no Brasil, sabe? A gente é uma indústria criada por mulheres, né? Isso. A gente querendo dizer ou não, é uma indústria criada por mulheres que em algum momento foram uma margem da sociedade, foram mulheres que foram colocadas à margem da sociedade e que de alguma forma se empoderaram delas, do corpo delas, do trabalho delas e criaram um mercado que hoje é gigantesco aí no mundo, né? Vários países que a gente tem o Poli, vários estúdios que trabalham com isso e várias marcas também que hoje são criadas, né, e que trabalham dentro do mundo do poli, além dos estudos, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente entender nosso mercado como uma indústria, né? Sim, e dessa grandeza que a gente tem desse nosso mercado e também sobre os desafios que a gente, porque não é só a mulher de negócios, mas é a mulher de negócios com polidense. Que aí a gente entra ainda, né, num desafio muito maior, que a gente tem que levar informações para as pessoas para tentar, de uma certa forma, não digo convencer, porque eu acho que a gente não precisa convencer ninguém, mas que as pessoas abram os olhos e vejam a nossa modalidade, vejam, né, os nossos estúdios, a nossa profissão como um negócio mesmo, como você acabou de falar, né? Mas eu acho que isso não é nem só no poli, sabe? Eu acho que na nossa sociedade a gente tem isso muitas vezes, de achar que empregos que não são convencionais, não são empregos, né? Então, você dá aula de dança, você ser pintor, você ser artista, e assim, às vezes o próprio autônomo, né? Às vezes você é uma pessoa que trabalha de casa, às vezes no computador. Muitas vezes assim, a gente sente muito isso. Eu estava conversando isso ontem com meu namorado, inclusive. Porque às vezes a gente está no computador trabalhando em casa. E aí passa a impressão para nossa casa que a gente está que a gente não está trabalhando, né? Só que, na verdade, o mundo mudou. A gente tem outras possibilidades hoje em dia. Uma pergunta que eu recebo muito lá no meu TikTok é a questão assim, quanto que você ganha trabalhando com poli? Dá para sobreviver de poli, né? As pessoas me perguntam muito isso. E eu falo, gente, hoje dá para a gente trabalhar com o que a gente quiser. A gente só precisa entender como que a gente consegue monetizar. Né? Como que a gente consegue vender o nosso peixe, digamos assim? Porque tem espaço para tudo, tem muito mais contato com outras pessoas. A internet abriu muitas possibilidades. Você que é uma prova, a maior de todas disso, né? Então, hoje em dia dá para a gente trabalhar com o que a gente ama. A gente só precisa ter
um mínimo ali de organização. E é, inclusive, isso que eu trouxe aqui um pouquinho para a gente conversar sobre isso hoje. Você quer falar alguma coisa para complementar essa minha fala? Não, dale. Só pedir pro pessoal, quem tiver perguntas, né, quiserem fazer perguntas pra gente, né, pode colocar aí no chat ou encaminhar aí no balãozinho. Encaminhe também essa live aí para outras mulheres aí do nosso nicho de mercado. Que é tão gostoso, né? A gente poder estar aqui interagindo e falando sobre, porque a gente sempre vê em lives, em aulas, em capacitações, muito sobre a nossa qualificação profissional a nível de ensino, a nível, né, do estúdio ali, de práticas de movimentos. Mas esse assunto, eu acredito que essas nossas lives são novidades aqui dentro do nosso meio, né? Então, acho que é muito legal a gente compartilhar. Então, compartilha aí com as Polyfriends. E bora lá, meu amor, bora lá. Eu tô aqui já mandando no meu aviãozinho aqui embaixo para as pessoas que eu acho que vão se beneficiar dessa conversa. Já mandei aqui, ó. Aqui embaixo tem um aviãozinho, lá embaixo é só vocês explicarem e mandarem para as pessoas aí, ó. A galera que eu convidando já tá entrando aqui. Vamos lá, eu vou começar, Tati, esse assunto com uma contextualização do momento que a gente está vivendo agora. Vamos falar de Big Brother Brasil. Sei que muitas pessoas não assistem, mas eu acho que é um bom exemplo para a gente trazer hoje, tá? Hoje tem paredão do Big Brother, para quem não está acompanhando. Eu não estou acompanhando, assim, fielmente, mas eu sei mais ou menos o que está rolando, porque a gente tem que saber o mínimo para poder participar das conversas, né? E aí, o Big Brother é um experimento social, então eu gosto de assistir um pouco por causa desse lado também, para a gente poder entender em que momento que está a nossa sociedade agora, né? Para quem não conhece, tem uma menina nesse Big Brother que chama Jade Picon. Ela é uma menina muito rica, milionária, que provavelmente nunca precisou fazer nada na casa dela, né? Porque sempre teve tudo. Só que ela é uma pessoa muito fria, muito calma, muito estrategista. Ela é uma pessoa muito plena, né? Que a gente usa muito essa palavra. Essa menina está no paredão hoje, junto com outro menino que chama Arthur Aguiar. Mas o que eu quero trazer sobre essa história da Jade? Eu li um texto hoje de manhã, inclusive, sobre isso. Né? E aí a gente estava falando ontem, eu estava conversando ontem com meu irmão tem 15 anos, ele está acompanhando o Big Brother. E aí ele falou que a Jade está com 80% de chance lá na UOL para sair. E aí esse texto ele dizia assim, por que a Jade é odiada por ter comportamentos masculinos? O que isso quer dizer, né? A Jade, ela é muito... As pessoas estão julgando muito ela por essa questão de ela não sabe fazer as coisas. Ela entrou e não sabia cozinhar, ela entrou e não sabia limpar as coisas. E quantos homens já não entraram no Big Brother e em outros lugares na nossa sociedade também não sabiam fazer essas coisas e... Enfim, e ninguém nem ligou e esse homem nunca foi odiado por causa disso, né? A Jade, para quem não sabe, ela dentro do Big Brother, ela tem um casal. Ela tem uma pessoa que ela fica. Só que ela trata essa pessoa como a pessoa que ela fica. Ela não trata aquela pessoa como o amor da vida dela. Ela já falou, eu não quero ter um relacionamento com você. Fora do Big Brother, eu não quero ter nada sério com você. Claramente, isso é o quê? É um comportamento que não é esperado de uma mulher. Porque a gente espera que uma mulher seja o quê? A pessoa que vai ficar de amorzinho, que vai ser romântica, que vai querer construir alguma coisa mais profunda com alguém. E ela não é essa pessoa. E a nível de jogo, que eu acho que é o que é mais interessante aqui pra gente, estou pontuando alguns comportamentos dela para vocês entenderem onde eu quero chegar. E a nível de jogo, ela é essa pessoa, meu telefone tá caindo toda hora, eu acho que eu vou prender ele aqui. Peraí. Agora eu acho que ele vai ficar. A nível de jogo, ela é essa pessoa que ela não tá jogando com ninguém, ela não tem amigos dentro do jogo, ela não é uma pessoa que ela quer criar um grupo afetivo dentro do jogo, ela tem as estratégias dela e ela vai seguindo pelas estratégias dela. E ela é uma pessoa fria, estratégica, ela é uma pessoa que ela não explode com ninguém. Então, todas as vezes que alguém fala alguma coisa dela, ou que coisas acontecem, a feição dela nunca muda. Ela tá sempre plena.
que não é um comportamento de se esperar de uma mulher, né? Não é o comportamento que a sociedade quer que uma mulher tenha. Porque a gente tem que ser a louca, a gente tem que ser a pessoa que é Histérica. histérica, que explode. A gente não pode ser a pessoa estrategista, calculista. E é isso que eu quero trazer aqui hoje para vocês. Eu trouxe essa história, porque é uma história do momento, mas porque eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é essa questão do mulher de negócios, a mulher empresária, né? E aí a gente tem dentro do nosso mundo de empresárias, digamos assim, se você me perguntar, mulheres são empreendedoras? Super empreendedoras. A gente nasceu com a capacidade de criar, né? A gente nasceu com a capacidade de gestação, de ideias. Então, a gente tem muito esse potencial de ideias, de brilhar, enfim. Só que a gente, muitas vezes, foi criada com muitas inseguranças, então, às vezes, a gente acha que a gente não consegue fazer sozinha, ou que a gente precisa ter alguém do nosso lado para ajudar a gente a fazer. Você deve ter passado muito com isso na época que você criou o seu negócio sozinha. De você se perguntar, poxa, mas será que Sim. eu dou conta sozinha de fazer? Será que eu consigo fazer? E eu ainda escutei do meu ex-sócio, você vai sumir daqui, porque você não tem capacidade de fazer sozinho. Então eu ainda tive que escutar ainda isso, né? E por mais que a gente tente não acreditar, essas coisas batem na gente, né? A gente se sente mal com isso. E aí, dentro do mundo de empresas, o que que acontece? Isso eu vejo muito com as minhas mentoradas, né? Quando a gente passa para conversar, quando eu começo a pegar com elas o negócio delas, a estruturar o negócio delas, normalmente as mulheres sabem muito sobre a marca delas, elas entendem muito bem o que elas estão fazendo, qual é o propósito delas, elas entendem muito o lado emocional do trabalho delas, né? Só que falta essa parte da gestão. Por quê? É a parte onde você tem que ser frio e calculista. É a parte onde que a gente tem que equilibrar as duas energias, né? A Sim. gente tem que saber. E não é esperado da gente que a gente faça isso. E quando a gente faz essas coisas, normalmente a gente é julgada. Normalmente nós somos as pessoas frias, calculistas, Sim. insensíveis, né? Então, até esse post que eu li hoje de manhã, ele falava exatamente isso, que se fosse um homem fazendo tudo que as coisas que a Jade Picon está fazendo no Big Brother, provavelmente ele seria um excelente jogador, ele é um estrategista, ele é o melhor jogador de todos os tempos. Só que como é uma mulher fazendo, isso assusta, né? Parece que ela é má, parece que ela é cruel, né? Então, o meu ponto hoje que eu quero trazer para vocês é essa questão do o quanto que a gente está equilibrando esses dois lados. Do lado da empresária, da mulher de negócios, que precisa entender da sua marca, entender de pessoas, de venda, de comunicação, mas também o outro lado, também o lado estratégico, também um lado onde você tem que ser frio, você tem que pensar, você tem que olhar números, que normalmente é o que a gente foge. Sim, e eu assim, Júlia, isso me toca muito justamente pela minha experiência recente que eu tive, né, em relação a isso. Porque eu tive um sócio homem e quando eu me desfiz da sociedade, eu tinha outras professoras que trabalhavam com a gente e quando eu contei para elas o que eu estava vivenciando, que era assim a nível emocional também, né, mas que eu estava saindo. Nenhuma das três ficou comigo porque elas falaram eu vou ficar com ele, do lado dele, porque ele é um homem de negócios. Então, isso para mim também, como foi chocante, né? Porque faz parte do nosso meio, né? Elas são mulheres que trabalham com a nossa modalidade, de duvidar ali naquele momento da minha capacidade em seguir em frente com o negócio. Mas, é claro que eu fiquei extremamente decepcionada, né? Como não tem como não ficar. Mas naquele momento, né, pelo meu trabalho com o feminino e todo o resgate que eu faço, me veio um clique. Elas não... É uma ação, né, esperada, porque a gente foi condicionada que o patriarcado e que o homem seria essa pessoa de base. Então, inconscientemente, a atitude delas é uma atitude de defesa.
Que é uma atitude tipo, eu vou ficar aqui porque aqui é uma zona, né, de conforto, porque é assim que funciona durante tantas eras, então é assim que temos que manter. Então eu não julgo elas justamente pela minha própria experiência, porque eu também já fui assim, eu também já duvidei de muitas mulheres, né? Por isso que eu tive um sócio homem, né? Então, né, justamente por causa disso. Então mas isso depois de né, depois de um ano, que é apenas um ano, no qual eu tive que ser essa mulher que eu não era. Porque, gente, eu era especialista do meu negócio ali, mas eu não tinha contato com a equipe, eu não tinha o financeiro, porque eu não era administradora. E aquilo para mim foi um choque mesmo, ir para esse lugar, né? Ir para esse lado desse masculino, só que sem a gente agir como uma estratégia masculina de competição e ferir o outro. Eu acho que surge muito desse ponto também, o porquê que a mulher não é vista, né, dessa forma, porque todo mundo vê que o masculino em si é muito competitivo. E dentro do nosso meio, isso às vezes afasta muitos, né, das mulheres do nosso meio. Elas se afastam por acreditar isso, nesse nível de competição. Acho que a gente já chegou a falar sobre isso também em outras lives, né? Então eu venho aqui, né, até te questionar sobre isso, né? E eu acredito muito que no nosso meio, de uns anos para cá, eu aqui em Florianópolis, eu ajo muito dessa maneira, de que a gente não tem que ser competitiva no nosso mercado. A gente tem que ser estrategistas, mas olhar o nosso... Né, olhar a outra pessoa que trabalha no nosso meio como uma forma de inspiração, como uma forma de motivação. Porque tudo faz parte de um mesmo lugar. E se uma cresce, a outra cresce também. É isso que eu sempre falei para os estúdios aqui, como eu comecei em Floripa, eu capacitava as professoras que abriam o estúdio do lado do meu estúdio ali, e todo mundo, mas meu Deus, como que você vai abrir uma concorrente do teu lado? Eu falei, ela não é concorrente, porque a divulgação dela vai auxiliar na minha divulgação. Então, quanto mais a gente tem pessoas ali, mais praticantes a gente tem, mais a gente movimenta um negócio, né? Sim, quanto mais eu costumo falar isso, quanto mais as pessoas procuram pelo meu concorrente, mais elas me acham também, se eu estou fazendo uma boa estratégia, tá? Se eu estiver fazendo uma boa estratégia. Então tem esse OBS aí também. Você sabe que a gente está tão alinhada, Tati, que foram exatamente esses dois assuntos que eu trouxe para a gente tratar hoje. O próximo era exatamente essa questão da rivalidade. E eu trouxe uma outra história para a gente conversar, então eu já vou contar essa história. Falamos da história da questão da Jade, né? Da frieza e tudo, e de como isso assusta. E a próxima história que eu queria contar para vocês também é uma história de verdade. É uma história histórica, né? Que é a relação da rainha Elizabeth I com a prima dela, que era a Maria Stuart, que era a rainha e dona lá do trono da Escócia, né? As duas moravam muito perto umas das outras, né, lá na Grã-Bretanha, e tem até o filme delas, eu acho que chama As Duas Rainhas, se não me engano, e tem uma série chamada Reign, que também fala sobre a história delas duas, e é uma história muito legal para quem quiser pesquisar mais a fundo e ver, porque fala muito sobre feminismo, né? As duas foram herdeiras do trono. Então, para contextualizar, a Elizabeth, ela foi filha do Henry, que era um rei que foi super machista, que foi o que matou, inclusive, Ana Bolena, que era mãe da Elizabeth, por isso que ela é tão conhecida. E esse Henry, ele era extremamente machista. Ele era tão machista que ele mudou toda uma religião para que ele pudesse se casar com outras mulheres. E aí ele arrumava contextos loucos, assim, de adultério, de coisas que nunca aconteceram, para poder se livrar das mulheres deles, porque na época era assim. Que ele pudesse casar com a mulher que ele quisesse casar na época, né? E aí, nesse contexto, esse cara não teve filhos homens. Na verdade, ele não teve herdeiros, porque os filhos homens que ele teve ou morreram muito jovens, crianças, ou ele simplesmente não teve. E isso, inclusive, foi uma das razões para ele arrumar outras esposas, porque ele não conseguia ter o filho homem com aquela esposa,
Então, isso para ele era um motivo para ele arrumar uma outra esposa para que ele pudesse ter filhos homens. Esse cara não conseguiu ter herdeiros. E aí, nesse contexto todo, quem assume foi Elizabeth. Elizabeth I, que foi uma das maiores rainhas da história, assim, né? O pessoal até fala que ele se sentiria orgulhoso de ver a rainha que ela se tornou, a governante que ela se tornou. E dentro desse contexto, exatamente por ela ter passado por tudo isso e ter vivenciado tudo isso, inclusive a morte da mãe, enfim, ela entendeu que ela não poderia ter filhos e nunca poderia se casar com um homem, porque dessa forma enxergariam ela como mulher. E ela deveria ser enxergada como um homem, como uma governante, porque naquela época homens eram governantes. Então ela não poderia se casar nunca e não ter filhos, porque provavelmente o marido dela seria a pessoa que assumiria o trono, né, da Inglaterra, e ela não queria isso, porque ela era governante, né? Do outro lado, ela tinha a prima dela, Elizabeth não, Maria Stuart, que também clamava pelo trono dela, que também tinha direito ao trono da Inglaterra naquela época. E elas viveram, né, uma relação de quase que Guerra Fria. Inclusive, elas trocavam muitas cartas, porque uma tinha medo que a outra fosse invadir o reino da outra. Elas tinham medo de que uma fosse tomar o reino da outra, sendo que as duas tinham reinos super fortes delas, né? E a Maria Stuart, inclusive, casou com o rei da França na época, então ela tinha um apoio do continente sobre o território dela. Então, assim, eram mulheres muito fortes com governos muito fortes. Elas não tinham necessidade uma de invadir a outra. Só que elas tinham medo, elas viviam no medo constante de que uma fosse invadir o reino da outra. Porque e isso fala, inclusive, nesse filme, né, e nos textos. Enquanto uma existisse, a existência da outra estava comprometida, porque vai que acontece alguma coisa, né? E elas nunca se encontraram, Tati. Elas nunca tiveram uma conversa cara a cara uma com a outra, porque o medo delas era que elas fossem amigas. Então, elas passaram anos e anos nessa guerra fria, digamos assim, né, brigando uma com a outra e trocando cartas. No filme, inclusive, eles construíram uma cena que é uma cena fictícia, que é das duas se encontrando e conversando, mas essa conversa, na verdade, nunca aconteceu, porque elas tinham medo de se tornarem amigas, elas tinham medo de que elas fossem gostar uma da outra, porque elas realmente tinham muito a ver uma com a outra, porque eram mulheres fortes, passavam pelas mesmas situações, que eram uma época muito, muito machista, e elas estavam numa região em que todo mundo queria o trono delas, só que elas eram mulheres, então assim, elas poderiam ter se apoiado muito, sim, sabe? Elas poderiam ter construído uma relação super profunda e até mútua de a gente se ajuda a proteger o território uma da outra. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que, em algum momento, a Maria Stuart, ela teve um filho, né, com um cara que ela casou, que foi um cara até meio pirado, inclusive. E a Elizabeth, em algum momento, capturou a Mary Stuart e fez dela uma prisioneira, uma refém na casa dela. Então, a Mary Stuart ficou anos presa dentro de um palácio que era dela, mas presa, sem liberdade. E a Elizabeth que meio que criou o filho da Mary Stuart. E esse cara veio ser o primeiro da dinastia Stuart lá na Grã-Bretanha, que foi a dinastia que juntou os dois reinos, tá? Então, assim, precisou de um homem para juntar os dois reinos, infelizmente, mas poderia ter acontecido de uma forma de cooperação e parceria. Por que eu trouxe essa história também? Porque eu acho que essa história, ela me toca muito nesse sentido de que elas tinham tanto medo uma da outra que elas poderiam ter tido uma amizade muito grande e terem se protegido de uma outra forma, né? Mas elas preferiram agir pelo medo. E eu vejo muito isso acontecendo no nosso mercado, Tati. Eu converso com muitas pessoas e eu ouço muito esses comentários. Isso que você ouviu de tipo, mas você está treinando outra pessoa para pegar o seu lugar, mas tal pessoa está abrindo um outro estúdio e vai roubar os alunos. E assim, eu já ouvi muito, muito isso.
Infelizmente, a gente foi criada dentro de uma sociedade em que mulheres parecem que elas não podem se gostar, né? Parece que a gente sempre tem que falar mal da outra, a gente sempre tem que arrumar confusão com a outra. É sempre a culpa é sempre da outra. Quantas vezes eu já vi pessoas falando, até de saber assim, poxa, eu sei que o namorado dela está traindo ela com outra pessoa, mas eu não posso falar, porque senão a culpa vai ser minha que falei. Quantas vezes eu ouvi histórias de pessoas falando isso, né? De você relatar um caso ou alguma coisa nesse sentido e a pessoa não acreditar em você e ainda Sim. te diminuir, né? Ou falar assim, olha, seu namorado, seu marido tá dando em cima de mim, olha aqui os prints. E a pessoa falar assim, ah, porque você também fica postando essas fotos. Porque você fica dando corda, fica puxando a pessoa pro teu lado. Várias vezes também. Já ouvi comentários Uhum. nesse sentido. Uhum. Então, eu acho que muito dessa questão dos negócios, quando a gente fala de competição, vem de que, principalmente a literatura do marketing, da administração, foi escrita por homens. Então, Uhum. eu lembro muito de falar sobre isso na minha faculdade, eu lembro muito de ler sobre isso na faculdade, sempre do estudar o seu concorrente, estudar o seu concorrente, estudar o seu concorrente, e de competição, às vezes, de estratégias que não são boas nem para os dois, não são boas para a comunidade. Então, isso é uma coisa que eu falo muito para as meninas quando eu estou mentorando também. Cuidado com essa questão de querer ir para uma parte de estratégia de preço, porque às vezes a estratégia de preço ela destrói o mercado como um todo, não é só o seu negócio, porque você diminuir a sua margem, e aí o seu concorrente vai precisar diminuir a margem dele muitas vezes para ser competitivo, se ele não souber criar valor de uma outra forma. E aí fica todo mundo brigando com o preço e no final ninguém está faturando nada. No final Uhum. está todo mundo quebrado, ninguém está crescendo e a indústria não está se desenvolvendo. Então, eu acho que muito dessa questão da competição, quando a gente fala de competição dentro de marketing, quando a gente fala de teorias de marketing, quando a gente fala de Kotler, quando a gente fala de dessas pessoas que escreveram sobre marketing e sobre estratégia empresarial, não só sobre marketing, sobre estratégia empresarial, quando a gente fala né, de Porter, as 5 vantagens competitivas de Porter. Então, a gente fala lá dos competidores, né, da ameaça dos competidores. Vem muito nessa questão, porque a literatura foi escrita por homens. E talvez Uhum. essa seja a visão realmente masculina, né? Seja a visão que os homens têm de negócios. Uhum. E também vem muito da era industrial também, né? Dessa questão muito linear, muito exata. E aí, quando a mulher ela entra, né? Como você citou, não, a gente não pode ser amiga. Se a gente né? Se somos concorrentes, não temos como ser amigas. Então, vê como está enraizado mesmo isso. Imagina o quanto, né? De muitas mulheres vivenciaram isso e nós estamos vivenciando, né, ainda isso. Mas o que eu acredito muito que para a gente mudar essa visão depende de nós. Depende de quem está no mercado, que quem atende o mercado, depende das profissionais. Eu trago muito hoje a questão né, de comunidade, a questão de junção né, entre as minhas alunas, entre as minhas professoras, para que aconteça isso, aconteça esse compartilhar, esse compartilhamento de informações, esse compartilhar né, de visões, para que seja construído algo que seja vamos dizer, uma competição saudável, né? Porque a questão da competição em si, não que o outro precisa perder para você ganhar, mas os dois eles podem ganhar. Os dois podem ser, pode existir, né? 2 pessoas em cima de um mesmo pódio. Então, o que eu acredito muito que depende de nós, né, Júlia? Não adianta a gente, né, ficar, não, foi sempre assim. A gente que vai construir a nossa história. E a gente sabe disso porque a gente constrói. A gente acredita nisso. A partir do momento que a gente dá aqui a cara, né, a tapa, como dizem, né, para a gente trazer a nossa visão e aquilo que a gente acredita no nosso mercado, a gente está dando sim a cara a tapa, porque a gente tem homens também no nosso mercado e muitos desses homens falam como que eles acreditam que o mercado tem que ser da visão deles. Então, querendo ou não, ainda tem aí que eles vão dizer não, porque a gente que precisa direcionar elas ali.
Porque Sim. elas não podem ser feitas daquela forma. E você sabe que uma vez, eu tava lembrando aqui agora, uma vez a gente tava eu, Grazi Brugner, e mais uma galera, mas eu lembro que a conversa foi no momento que a Grazi estava junto e a gente estava falando exatamente sobre isso, que a Grazi também tem uma ampla, né, é, um amplo conhecimento aí do mercado do poli e tudo. E ela falava isso, assim, que normalmente os caras entram no mercado do poli com uma outra visão e tentando fazer a coisa da forma deles. E os homens que entram para o poli, eles precisam entender que eles estão no mercado predominantemente feminino, né? E aí entra muito, Tati. Vou contar um pouquinho da história do poli aqui agora, tá? Porque eu acho que cabe também, é legal falar sobre isso. Naquela época, na época lá no Canadá, para quem não sabe, o poli, como ele é hoje, ele surgiu lá no Canadá, na época que os strip clubs eram muito grandes lá no Canadá. E aí essas artistas que começaram a ficar muito grandes, porque virou um entretenimento, como um circo, como... Eu acho até que talvez naquela época a gente não tivesse tanto preconceito que nem hoje a gente tem, né? Porque virou uma forma de entretenimento, o strip como arte mesmo. E essas mulheres começaram a viajar, começaram a ir a outros strip clubs e conhecer, enfim. Só que a gente sabe que esses negócios normalmente são geridos por homens, né? Então você tem um homem ali que gerencia a casa noturna, que gerenciava as strippers e tudo. E aí essas mulheres começaram a querer meio que sair daquele mundo, só que de uma outra forma. Porque o que começou a acontecer? Por elas começarem a viajar, elas começaram a ver que outras mulheres tinham interesse naquilo dali que elas queriam fazer, que elas viam as mulheres fazendo. Então, essas mulheres, elas começaram a se distanciar desses homens, né, desse ambiente masculino, do strip como um ambiente masculino, e enxergar que elas podiam ensinar o poli. Então, elas começaram a abrir estúdios de poli, para elas ensinarem as pessoas, né? Algumas começaram a ensinar dentro dos strip clubs, na época ainda começaram a abrir, porque era um ambiente que tinha para ensinar, mas ainda era um ambiente muito masculino, por isso elas foram saindo do ambiente dos strip clubs para abrirem esses outros negócios, né? Essa história, ela tem num podcast, eu esqueci o nome do podcast aqui agora, mas é um podcast da Anne Marie, inclusive, que era da UPA, que elas contaram um pouco sobre isso. É bem legal o podcast, eu acho que tem quase 2 horas de história mesmo, e essa história englobando o ambiente do polidense, né? Mas por que eu tô legal, falando? depois veja se você acha, me passa, que daí eu Sim. coloco nos stories também. Eu não lembro qual é o nome do podcast, mas eu lembro que foi um podcast da Anne Marie. E eu acho legal a gente falar sobre isso, porque lá atrás, na nossa história, a gente se desvencilhou desses homens. Não tem por que hoje a gente voltar a se juntar e achar, não é se juntar, é achar que existe essa dependência, sabe? Deixar que esses homens cresçam o olho sobre o nosso mercado, porque talvez isso não seja um ambiente que cabe tanto esse olhar agressivo dos negócios masculinos no nível de agressividade, né? Então, para ficar meio para nossa cabeça assim, se a gente já se livrou desse ambiente, para que voltar para esse ambiente, né? Para esse ambiente de vamos passar o ouro para os caras, sabe? Não, gente, a gente consegue, sabe? Tem tantas pessoas aí que conversam sobre isso, só que é aquilo que eu falei lá no início. O problema é que quando a gente vai abrir negócios, enquanto mulheres, semana passada mesmo eu estava conversando com uma mentorada minha, e aí a gente estava falando do negócio dela, e ela falou, já pensei tudo, já tem nome, já tem cor, já tem logo, já tem... Peraí, quantas alunas você precisa para esse negócio rodar? Entendeu onde eu quero chegar? Normalmente a gente vai para esse lado de querer a criação mesmo, né? Para esse lado lúdico, é o lado emocional realmente, é o lado da conexão. Só que para a gente ser empresária, a gente precisa desenvolver esse outro lado, que é um lado sim mais frio, mais estratégico, que dá para trazer a feminilidade dentro desse lado também, obviamente.
Só que a gente precisa ter uma visão um pouco diferente, né? Uhum. De como fazer negócio. Então, eu acho que assim, para a gente sintetizar tudo que a gente falou aqui hoje, né? O que é a mulher de negócios? Né? Ela é uma mulher extremamente criativa. Eu vejo todas as empreendedoras que a gente tem aqui no nosso mercado são mulheres que estão o tempo todo tendo ideias e botando ideias para funcionar. São mulheres muito fortes, são mulheres que muitas vezes tiveram que se impor no sentido de tipo, a minha família não aceita, as pessoas não me levam a sério, as pessoas não enxergam o que eu faço como um trabalho. É, E são mulheres que têm toda a capacidade de prosperar, porque a gente está numa indústria, que a gente precisa reconhecer Uhum. como uma indústria, que ainda tem muitas possibilidades de crescimento. Como a gente vem falando aqui já há quantas semanas, né, Tati, que a gente está se encontrando. É isso, eu acho que é muito no confiar, né? Confiar na nossa capacidade, né? Para a gente dar realmente esse passo. E não que eu acredito que o homem não possa fazer parte, sim, porque tem. Eu estou no Poli por causa do meu ex-namorado e do meu pai, que foram umas pessoas que mais me apoiaram. Você gosta disso? Então vai se capacitar, vai fazer o que você achar. Então me deram muita força. E eu sei que tem muitos maridos, muitos irmãos, muita gente aí que trabalha, né, nos estúdios com as Sim, suas mulheres e estão ali. Não que eles não vão fazer parte do crescimento, mas eu acho que a gente dá o aval completo. Né? Foi isso que eu passei, que foi a questão de eu ter que ter o aval se eu estou fazendo a coisa certa, sendo que a gente sabe que a gente está fazendo melhor, a gente já sabe. Então a gente ter ali um apoio ali, tá ali junto para apoiar, tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com a questão das nossas podas, da questão de nos domesticarem sobre essa visão mais linear, sobre essa visão, né, dessa competitividade maior. Então eu acho que é uma questão muito assim que a gente tem que buscar um equilíbrio, mas sim a mulher ela está diante daquilo que ela acredita, não só com a parte lúdica, mas está sim diante da parte financeira, dessa parte mais administrativa que a gente não quer olhar. E a gente, ó, a gente é onde é que tem uma resistência maior, né? Mas a gente tem realmente assim um potencial muito grande. Eu sou muito, muito grata por ver muitas das minhas alunas se tornando professoras e donas de estúdios e estão tendo resultados. Então, isso nossa, para a gente, o nosso crescimento, né, enquanto negócios, enquanto mulheres, enquanto levar a nossa visão de mundo, né, para o mundo, que é diferente, gente. Trabalhar, olha, com poli, assim, toda a modalidade que eu falo, que é muito diferente, né? O poli de outras modalidades, principalmente quando é o pessoal da educação física, que vem da educação física, que veio fazer um curso. Eu falo, olha, quando você começar a praticar, pode ter certeza que você vai, assim, ó, a técnica ela é bem importante, a progressão é bem importante, mas tem algo dentro de ti que vai dar um clique ali que você não vai encontrar em outra modalidade, não. E dito você e sabe, feito, a não gente tem como. estava conversando com uma das instrutoras aqui do estúdio exatamente sobre isso. Ela é educadora física. E ela falou assim, quando eu encontrei o pole, eu comecei a enxergar a atividade física com outro propósito. Porque eu sempre associei a atividade física Aí tá a... vibrando aí, amor. Tá tocando teu Ué, o que tá celular? acontecendo? Ai. Deu. Travou. Aí voltou. Voltei? Voltou. Pronto. Ela falou assim, voltando à história, né? Ela é educadora física e ela procurou o pole há um tempo atrás como uma ferramenta de trabalho mesmo. E ela falou, eu comecei a entender, a educação física fez muito mais sentido para mim quando eu conheci o pole, porque eu comecei a entender que a atividade física não é algo para o seu corpo. Uhum. E aí, isso foi uma coisa que me tocou muito quando ela falou. Porque ela falou, eu sempre liguei a atividade física a algo que faz bem para o seu corpo, né? Como algo, às vezes, estético, né? Como algo que é para a saúde do corpo. Só que, Sim. na verdade, não é só a saúde do corpo que está envolvida, né?
com tudo isso. Eu acho que no pole a gente acaba tendo muito mais, tem muito esse contato, né? Porque não sei, eu não sei o que que acontece, tem uma mágica do polidense, né? Não sei se por a gente muito mais em contato com o nosso corpo, da gente ver o nosso corpo exposto de uma forma que a gente não está acostumada. A questão do desafio, de muitas vezes a gente achar que aquela figura eu nunca vou conseguir fazer, aquilo não é pra mim, é muito difícil. E não sei, por que que você acha que a gente tem essa coisa assim com o pole? Então, o que eu acredito muito é que o pole faz enxergar, sabe? Ele tem uma lupa da gente olhar para nós mesmas, com os nossos traumas, com os nossos medos, com os nossos desafios. E a mulher, por ela ter já, né, uma vivência, já, né, já vir de uma trajetória de muita luta, eu acho que isso nos conecta realmente com isso e faz com que a gente aceite esse desafio, porque é um desafio interno. Acho que é Uhum. diferente se fosse realmente essa questão mais externa, né? Da questão de buscar, né, algo, um olhar para fora, né? De um cuidado com o corpo. Muito no início do pole era isso, né? Com a questão do polifitness, a gente veio muito da questão de que, vamos emagrecer, vamos tonificar, né? Isso, não que não exista, exista, mas eu, da minha experiência de todos esses anos, todas que chegaram com essa visão depois, gente, isso daí, ó, isso daí foi o que menos importou para elas, porque essa visão da transformação interna, dessa visão interna, é isso que faz com que a gente veja o pole como algo diferente de outras modalidades. É esse carinho a mais, né? Que é aquilo que vem de dentro. Então, eu acho que essa é a nossa conexão maior, assim, sabe? Desse nosso desafio interno, nossa superação interna, né? E fora a questão do nosso feminino, a gente aceitar a nossa sensualidade, a gente aceitar a nossa sexualidade, que é realmente, né, colocada como um pano, né? Porque a sexualidade é só para procriação, né? A mulher sensual é a mulher, né, P. Então, o pole, ele traz isso, né? Ele traz também essa permissão de você poder ser sensual, sexual e você poder ser inteira. Então, eu pra mim também é maravilhoso. Uhum. É muito gostoso trabalhar com isso. Muito gostoso. Mas é isso, É Tati. Eu acho que isso! tudo que eu tinha para falar hoje desse assunto de mulheres de negócios. Ai, mas é maravilhoso como sempre. Amei as histórias, amei a contextualização. Eu sou uma pessoa, de fato, assim, que eu não tenho TV. Já faz mais de 15 anos que eu não tenho TV. Mas claro, né, a gente dentro aí, né, das mídias, alguma coisa a gente vê sobre alguma coisa, né? Não conheço os participantes ali, mas o que eu vi pouco, assim, foi realmente um julgamento em cima dessa menina. E como você falou, eu não conheço mesmo, gente. Tô falando assim, bem, né, assim, só do breve conhecimento que eu tô tendo aí pelas mídias. Mas pelo que eu percebo, ela é uma pessoa forte. Uhum. Ela traz isso, ela traz essa força que não é a visão da força da mulher. É uma visão de uma força diferente. Mas é da mulher, gente, porque tá dentro da gente. Então, é um lado do masculino que habita dentro do feminino, que está dentro do corpo da mulher, né? E a gente conseguir, né, trabalhar isso e confiar também nessa força. E confiar sobre nossa potência, né? Então, amei todas as histórias aí da rainha, também não sabia, né? E muito Essa louco série é como... incrível. Para quem gosta de série, é uma série meio adolescente, assim, mas é uma série histórica, tá? Ela conta a história realmente das rainhas e foi bem legal. Que chama Reign, né? Que é reino em inglês, Reign. Eu não sei se tem na Netflix mais. Na época tinha, mas eu acho que não tem mais. Mas tem esse e tem o filme das duas rainhas também, que eu acho que se chama As Duas Rainhas, mas eu não lembro se esse é o, o nome do filme Mas mesmo. é só pesquisar, né? Dar uma pesquisada, já encontra. E fora assim, se vocês colocarem qualquer coisa sobre, principalmente Elizabeth I, né, que foi uma rainha assim, talvez a maior da história, a maior governante da história, assim, enquanto mulher.
Vocês vão achar muita coisa sobre a história dela, sobre como que ela teve que se portar, sobre essa questão do negar o masculino e sobre como que ela conseguiu fazer as pessoas enxergarem ela como uma governante, mas pelas características masculinas mesmo, sabe? Porque se ela se feminilizasse, digamos assim, as pessoas não levariam ela a sério naquela época. Então, é uma história bem legal também de acompanhar. Né? E é isso, então, meu amor. Muito, muito obrigada. Ficamos aqui Diferente, para sabe, daqui. eu lembrei é diferente, por exemplo, uma das governantes que a gente lembra muito que é Cleópatra. Cleópatra, ela é conhecida pela sedução, pelo poder de manipulação, por como ela conseguiu as coisas através da manipulação. Só que, de novo, isso é uma coisa que eu falo, a história foi escrita por homens. Sim. Né? Na verdade, talvez ela não era sedutora. Na verdade, ela era uma pessoa que tinha uma oratória muito boa. Ela era uma pessoa que ela era uma excelente comunicadora. Ela era uma pessoa que sabia negociar. Ela não era sedutora. Porque quando a gente fala do sedutor, a gente sempre liga para aparência. Né? Sim. Uhum. Na verdade, talvez ela não fosse uma pessoa sensual. Talvez ela só fosse uma pessoa que sabia se Estrategista. É isso, gente. A história foi escrita por homens. É isso aí, né? Acreditem, vamos nós construir a nossa própria história, confiar nos nossos instintos, né? Saber lidar com o nosso masculino e o nosso feminino e contribuir aí com o nosso negócio, né? Transformando as vidas de muitas mulheres, de muitos homens, de muitas pessoas dentro do nosso meio. É isso aí. Amém. Vamos lá. Beijo, meu amor. Até a próxima. Um Até ótimo dia aí. Beijo, 15 lindona. dias, em 15 dias eu volto. Tchau, Beijo, tchau, beijo. gente.